Boa noite de sabadão, hoje é 13 de fevereiro de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. Hoje é Dia Mundial do Rádio. A data tem o objetivo de conscientizar o público da importância do rádio e de incentivar os tomadores de decisão a utilizá-lo para fornecer acesso à informação e melhorar a cooperação internacional entre as emissoras. O Dia Mundial do Rádio foi proclamado na Conferência Geral da Unesco do ano de 2011 e é uma homenagem ao dia de criação da Rádio das Nações Unidas, criada em 13 de fevereiro de 1946. Hoje também é dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército, que é uma homenagem a todos que prestam a assistência religiosa e espiritual aos militares e aos civis em serviço nas organizações militares e às suas respectivas famílias, bem como atender a encargos relacionados com as atividades de educação moral realizadas no Exército. A data, 13 de fevereiro, é a homenagem ao dia do nascimento do patrono deste serviço, o Frei Orlando, que nasceu em 13 de fevereiro de 1913 e faleceu em 20 de fevereiro de 1945 aos 32 anos. O dia de hoje na história, em 1668, com a assinatura do Tratado de Paz entre Lisboa e Espanha, ocorreu o fim da Guerra da Restauração, onde a Espanha reconheceu definitivamente a independência de Portugal. No dia de hoje, em 1933, nasceu o cantor e compositor Telmo de Lima Freitas. Está fazendo 88 anos hoje. E também é aniversário do jornalista Boris Kazoy, que nascido em 1941 está completando 80 anos hoje. No dia de hoje, em 1965, foi lançado o álbum The Rolling Stones Now, o quinto álbum de estúdio da consagrada banda britânica. Em 1967, a música Penny Lane da banda The Beatles foi oficialmente lançada. E no mesmo ano, também em 1967, a moeda do Brasil, o Cruzeiro, foi substituída pelo Cruzeiro Novo, por causa do aumento da inflação. No dia de hoje, em 1970, a banda Black Sabbath lança o seu primeiro disco, que foi considerado por muitos um marco inaugural do heavy metal. E no dia de hoje, em 2019, morreu aos 96 anos a atriz, diretora e cantora brasileira Bibi Ferreira. Vítima de um infarto fulminante, morreu em casa no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ela que é considerada a primeira dama do teatro brasileiro e nasceu em 1º de junho de 1922. Bom, esses foram então os destaques do dia de hoje, 13 de fevereiro, e o podcast vai falar sobre o rádio. Afinal de contas, hoje é Dia Mundial do Rádio, então eu vou trazer um pouco aqui da história do rádio, como que ele surgiu, como que ele veio para o Brasil, e também um pouquinho de como funciona a tecnologia do rádio e um gancho também entendendo o rádio no nosso contexto atual da instantaneidade da informação e da velocidade absurda de informação que vivemos hoje. Então, falando sobre a história do rádio, ele é basicamente um veículo de comunicação que se constrói na difusão de informações sonoras por meio de ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. Então o rádio ele surgiu com o objetivo de ser uma ferramenta de comunicação entre dois pontos distantes, justamente porque possibilitava essa comunicação sem o fio. E a primeira companhia de rádio ela foi fundada lá em Londres por um cientista italiano chamado Guglielmo Marconi, em 1896, que começou então a patentear a emissão e recepção de sinais sem fio e que possibilitou então essa frente, né, ao telégrafo, que ainda era uma invenção recente, mas que era bastante difícil por conta do fio e por conta de ter um alto custo. Então o rádio, né, ele permitia essa comunicação à distância, né, por meio dessas ondas eletromagnéticas sem usar o fio. E depois, no ano seguinte, em 1897, o Oliver Lodge vai inventar o circuito elétrico sintonizado, que é o que a gente conhece hoje, né, quando a gente pode mudar a frequência das rádios, né, escolhendo
A gente escolhe a emissora de rádio que a gente quer ouvir de acordo com a frequência que está aparecendo ali no dial. E no Brasil, a primeira transmissão de rádio foi lá no ano de 1922, que foi uma comemoração ao centenário da independência e que ocorreu lá na Praia Vermelha do Rio de Janeiro, né, com a presença do presidente da época, o Epitácio Pessoa. E depois, no ano seguinte, 1923, foi fundada a primeira emissora de rádio brasileira, que era chamada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que ainda era uma rádio com viés mais educativo, né, com conteúdo, né, nesse meio, nesse gênero, ainda sem fins comerciais, ainda sem a publicidade. Depois, na década de 30, vai ser criado os primeiros programas de entretenimento das emissoras de rádio, e o sucesso de um determinado programa foi tão grande que ele chegou a ter 12 horas de duração, né? O rádio começa a oferecer também o entretenimento, né? Depois, posteriormente, em 1940, vão surgir as radionovelas e vai começar a popularizar a escuta da música, né? Porque naquela época era muito caro ter um disco, né? E também tu ia ter que adquirir vários discos de várias bandas, e sair muito caro. Então na rádio tu tinha essa possibilidade de ouvir vários artistas diferentes. Então o rádio teve essa revolução, né, no meio da música, que permitiu esse alcance elevado, né? Tu só precisava ter um aparelho de rádio ali, não precisava ter um toca-disco, nada, que tu ia ouvir música. E como é que funciona a emissão do rádio? Como que o sinal sai lá da rádio e chega até a antena e a gente vem a escutar? Então, primeiro a gente tem que voltar para entender como é que é o estúdio lá, como é que funciona o estúdio da emissora da rádio. Então lá ele tem um isolamento acústico, né, com aquelas espumas, né, também conhecidas pelo público em geral, que vai barrar essa entrada desses ruídos externos e para que a captação do sinal seja limpa e não tenha, né, essa interferência, esse ruído. E quando alguém fala no microfone, essa vibração que sai do microfone, que vai sair em ondas mecânicas, ela é convertida em corrente elétrica. E como que isso acontece? O microfone está ligado numa mesa de som, né, que vai ser o equipamento ali que que vai reunir todos esses emissores, né? Então vai ter ali, antigamente tinha, né, o tocador de CD, o MP3, um dia já é tudo no computador, né? Todos os áudios necessários, as músicas, as propagandas, né? Tudo, as trilhas, os programas ficam tudo ali no computador, praticamente tudo, né? E aí então, tudo isso está ligado à mesa de som. Então quando sai esse som da emissão, a música que está saindo do computador, a voz que está saindo pelo microfone, ela está ligada no amplificador, porque o sinal de impulso elétrico que sai da mesa de som é muito fraco. Então aquela mesa de som está ligada no amplificador, né, com várias caixas de som, que vai aumentar essa intensidade da corrente elétrica. E aí esse sinal vai sair, esse sinal convertido em ondas elétricas, vai sair e vai ir para a antena, que fica no topo da rádio, né? Fica ali no teto, né? Na parte externa. E aí é essa antena que vai transmitir para as outras antenas, para os outros receptores. E aí esse sinal chegando à antena vai emitir para as outras antenas e vai chegar até o rádio. E aí quando a gente liga o rádio ali, vai sair o som que está saindo lá da rádio. E aí quando a gente vai mexendo ali naquele botãozinho, que é o chamado dial, um circuito interno vai fazer com que a antena do aparelho oscila de acordo com cada estação. E aí tu vai conseguir selecionar ali as diferentes frequências das rádios. E como esse sinal desse rádio analógico, né, que ainda boa parte das emissoras usa, ele não precisa ser codificado, ele vai chegar mais rápido ao receptor. Então ele vai ter um atraso praticamente nulo. Não vai dar um segundo de atraso, né, do sinal que sai da rádio e chega ao receptor. Ele vai demorar às vezes meio segundo, um quarto de segundo. Então é quase imperceptível esse atraso. E isso que possibilitou a revolução na disseminação da informação e da comunicação, justamente pela instantaneidade do rádio. E porque ele é muito democrático, né? Tu não precisa ter acesso à internet. Às vezes tu não precisa nem ter, claro, tu precisa ter ali, se é um rádio, tu precisa ter uma bateria e tal, uma alimentação à luz, né? Mas tu não precisa ter acesso à internet. Então às vezes tu pode estar no lugar mais remoto possível e tu tá ali tendo acesso à informação. Tu liga, vai estar tocando uma música, vai ter alguém falando alguma coisa importante, alguma notícia,
um programa de entretenimento para ali, para passar o tempo, para desestressar um pouco, para relaxar. Então o rádio ele teve na época essa revolução, e hoje ele continua sendo um importante veículo justamente por essa democratização. Então se imagina lá na época que ele foi criado, que eu estou falando aqui final do século XIX, início do século XX, que ele começou a se expandir. Imagina tu poder ligar e tu saber uma informação. Naquela época era algo super revolucionário. Hoje tu tem internet, hoje tu quer saber alguma coisa, digita ali no Google, ali qualquer outro navegador e vai achar. Agora tu imagina naquela época, né? E tem também a possibilidade hoje, por exemplo, aí vem o papel do jornalista de filtrar as informações mais relevantes, porque tem muita informação acontecendo na internet hoje. A disseminação de informação ela ocorre em milissegundos às vezes. Então, tu tendo essa figura do jornalista na rádio, ele consegue mediar e além disso, de ele contar a notícia, de ele dizer de que maneira que a notícia pode impactar. Isso também, né, faz com que a gente entenda. E também vem a missão do jornalista que surgiu lá nos anos 40, 50, que tinham programas que eles davam notícia de maneira resumida. Então, por exemplo, às vezes tu quer saber uma notícia, mas tu não tá com tempo, ou às vezes está muito cansado, não quer ler toda a matéria. E aí o locutor ali, ou a locutora do rádio, enfim, a pessoa que está na locução, ela vai dar a notícia de uma maneira mais resumida, de modo que tu consegue entender bem. Então, isso era muito mais importante antigamente e continua sendo importante hoje. E aí é que eu quero chegar na questão da singularidade do rádio. Por que ele é diferente do resto dos meios de comunicação? Porque no rádio, quem faz a cena não é a pessoa que está produzindo, mas é o ouvinte que faz a cena. Então quando a gente está ouvindo a voz da pessoa ali da locução, está ouvindo uma música, está ouvindo uma notícia, a gente começa a imaginar na nossa cabeça o que está acontecendo. Às vezes ouve uma música e lembra de alguma situação que a gente viveu. Às vezes está ouvindo o locutor falando e está imaginando como é que ele está gesticulando. Aí a gente começa a entender como é que às vezes o perfil da locução, se é uma locução mais suave, se é uma locução mais enérgica. E isso tudo é o ouvinte que faz. E aí é que está a fascinação do rádio e por que ele continua sendo bastante consumido. E também porque ele não se deixou, não deixou o tempo sugar ele, né? Ele soube se adaptar. Então hoje em dia tu pode ouvir rádios em qualquer lugar do mundo. Tu pode ouvir a rádio da tua cidade lá no mais longínquo lugar, né? Desde que tu tenha acesso à internet. Então tu tem os aplicativos, tu tem os sites das rádios. Então hoje o rádio ele soube lidar com essa questão da informação. E ali nos programas ao vivo, né, os jornalistas ali, os comunicadores têm acesso às informações e estão ali acessando a rede social naquele momento, estão dando informação. E então ele não deixou ficar ultrapassado pelo tempo. E aí é que eu quero agora chegar nesse gancho final, que eu falei de toda essa questão do rádio e tal, pra gente valorizar um pouco mais a nossa imaginação. A gente entender o poder que a nossa imaginação tem, né? Claro que feito de uma maneira equilibrada também, não adianta a gente, né, se atentar muito para isso e esquecer do mundo real, né, se desligar absolutamente do mundo real. Mas se permitir, às vezes, ter um período do dia, ter um período da semana, né, pra gente deixar a nossa imaginação fluir. E o rádio ele possibilita um pouco isso, porque tu bota ali, aí tu ouve uma música, aí tu ouve alguém falando, tu ouve às vezes alguma reflexão importante, e aí tu deixa a tua mente viajar para onde ela quiser. E com isso tu vai estar alimentando a tua mente, talvez tu vai estar relaxando, né? Então, eu quis trazer um pouco dessa questão do rádio, desse Dia Mundial do Rádio, também para provocar enquanto a questão da imaginação, da gente deixar se levar pela nossa imaginação em contextos adequados, né? Isso enriquece muitas vezes, a gente pode nos tornar mais criativos, a gente se torna às vezes mais alegres, né? Justamente por ter esse momento que possibilita também, inevitavelmente, o autoconhecimento, né? E um momento ali de reflexão. Então, esse foi mais um Zecast, era isso que eu queria trazer um pouco da história do rádio, entender por que o rádio é tão importante e relacionando o rádio com esse poder da nossa mente e que a gente não pode subestimar e que, se a gente sabe usar, a gente consegue melhorar bastante a nossa vida. Então, esse foi mais um Zecast. Muito obrigado, um grande abraço e valeu!